Alguém já deve ter se perguntado o que é e para que a física serve. A física iniciou-se junto com a saga do ser humano na Terra, e eu venho acompanhando principalmente para responder algumas questões tais como: o que mantém um satélite em órbita? Como os sinais de rádio e TV são reproduzidos e detectados? Como é a queda de uma gota em um líquido? De que forma enxergamos? Como podem os mosquitos caminharem sobre a água? Por que na Lua os homens andam aos pulinhos? Como se transmite a eletricidade? O trem-bala é tão rápido como um projétil? De onde vêm os raios? Por que as coisas flutuam dentro do ônibus espacial? Como os navios flutuam? Por que caem os corpos? Como se forma o arco-íris? De que forma a luz e o calor do Sol mantêm a vida na Terra? O estudo que muitas pessoas fizeram nos últimos milênios, tais como Arquimedes, Torricelli, Galileu, Newton, Faraday, Maxwell, Einstein, entre outros, apontam que a física é, então, uma parte da ciência que trata do estudo do movimento, do calor, da eletricidade, das diversas formas de energia, das radiações, do universo, de líquidos, sólidos e gases, do magnetismo e muito mais. O estudo da física gera conhecimentos que são transformados em tecnologia. Depois do conhecimento científico e tecnológico, o ser humano passa a ter então condições de criar máquinas e mecanismos que facilitem a sua vida. Essas máquinas ou mecanismos podem ser aparelhos de localização e GPS, energia elétrica a partir da energia eólica, instrumentos musicais, fibras ópticas, computadores, automóveis, aviões, astronaves e satélites, robôs, entre outros. Por questões didáticas, o estudo da física é feito da mesma forma como ela se desenvolveu, ou seja, inicia estudando o movimento e as forças em um enfoque da mecânica, segue para o estudo das manifestações do calor, sua transmissão e aproveitamento dentro da termologia, seguindo então para a compreensão das relações entre eletricidade e magnetismo, sob o estudo do eletromagnetismo. Por fim, às vezes pode tratar de tópicos mais atuais, de maior dificuldade, tais como a astrofísica, a matéria condensada e atômica, a física das partículas elementares e nuclear, o caos e a relatividade, todas elas sob a designação de física moderna. O estudo das relações entre força e movimento consegue explicar o peso dos corpos, a atração gravitacional e as órbitas, movimentos circulares, lançamento de foguetes, forças envolvidas nas interações mecânicas, movimentos resultantes, acelerações, colisões, movimentos relativos, forças em planos inclinados, ausência de peso na queda livre, a inércia, entre outros. O desenvolvimento da termologia deu-se de forma a explicar os aquecimentos, o calor e a sua propagação, os efeitos do aquecimento quanto à dilatação e a mudança dos estados de agregação dos corpos, bem como os modos pelos quais o calor pode ser gerado e transformado em outras formas de energia. Dessa forma, se passa a compreender os estados físicos, as manifestações atmosféricas, o funcionamento de motores, de refrigeradores, a dinâmica das trocas de calor, as formas da transmissão do calor, a absorção e emissão de energia por corpos negros, o gelo seco, dilatação de sólidos, líquidos e gases, a realização do trabalho, aquecimento e o estado físico. Outro ramo da física importante é o da ondulatória, que se assenta na compreensão do que são as ondas, como elas são produzidas, como elas se propagam, sua divisão em ondas mecânicas e em eletromagnéticas. O estudo das ondas permite entender também o som no estudo da acústica e as propriedades da luz no estudo da ótica. As aplicações mais imediatas da ondulatória são, então, a transmissão e recepção de sinais e dados,
funcionamentos de aparelhos que utilizam micro-ondas, as ondas formadas nos meios materiais, as velocidades de propagação de uma onda longitudinal e transversal, a telefonia celular, os aparelhos de diagnóstico como raio-x, a reflexão de ondas, a pesquisa da vida extraterrestre e os efeitos da ressonância. O estudo da ótica pode se dar frente às duas formas: a ótica geométrica, que descreve as etapas da formação de imagens, e a ótica física, que trata de explicar o que é a luz. A ótica é aplicada quando se deseja entender a origem do arco-íris, a trajetória da luz dentro de uma fibra ótica, de que forma se enxerga, a reflexão em superfícies polidas, o funcionamento de telescópios, as imagens vistas ao microscópio, as cores dos objetos, o funcionamento de microscópios, os espelhos esféricos. Por outro lado, o estudo da acústica busca evidenciar as propriedades do som e da sua propagação. A acústica busca então explicar o som produzido pelos instrumentos, a intensidade sonora, a diferenciação entre o som e o ruído, a propagação do som nos meios materiais, a não propagação do som no vácuo, os timbres dos instrumentos musicais, os tubos sonoros abertos e fechados, os ultrassons utilizados pelos animais, o uso do som em diagnósticos. Apesar de antiga, a eletricidade e o magnetismo só se desenvolvem bastante no final do século XIX. Os pontos-chave do seu desenvolvimento são a compreensão da carga elétrica e as interações com outras cargas, bem como com campos elétricos e com campos magnéticos. Quando se estuda as relações das cargas em repouso entre si, tem-se a eletrostática, que busca explicar os modelos atômicos, as descargas elétricas, a formação de cristais em sólidos, os relâmpagos, os filtros eletrostáticos para poluição, o uso do fio terra em caminhões e aeronaves, o funcionamento do para-raios, a atração e repulsão entre objetos, as máquinas de fotocópia e as luzes de San Telmo. Ao estudar as cargas elétricas em movimento, tem-se a eletrodinâmica, cujo fim é o de estudar o efeito Joule, os microchips, componentes eletrônicos, a produção de energia elétrica, a transmissão de energia elétrica, aplicações tecnológicas, funcionamento de máquinas de ponta. O estudo dos campos magnéticos e sua interação entre si e com a eletricidade origina o eletromagnetismo, o qual pretende explicar o funcionamento de bússolas, as auroras boreais e austrais, os eletroímãs, a supercondutividade, a gravação e a leitura de dados, aplicações tecnológicas, os ímãs, o funcionamento de alto-falantes, o funcionamento de geradores de eletricidade, as usinas termo- e hidroelétricas, a amplificação e a redução da corrente elétrica. No início do século XX, muitos fenômenos observados não tinham uma explicação satisfatória, sendo necessário criar uma base nova para a física que explicasse tanto os eventos novos e mantivesse os já explicados. Surge então a física moderna, cuja divisão pode ser física relativista, aquela que está relacionada com os grandes objetos que se movem em altas velocidades próximas à da luz, e a física quântica, relacionada com objetos muito pequenos, comparáveis somente a átomos e a partículas subatômicas. A física quântica tem na atualidade interesse em explicar e desenvolver as imagens de hologramas, a produção de energia a partir de fontes nucleares, o estudo das armas atômicas, estudos sobre a fusão nuclear, produção de novos materiais, estudo das partículas que compõem átomos, a emissão de luz a partir de corpos quentes, os semicondutores de eletricidade, espectro de absorção e emissão de luz, detecção de radiações, diagnóstico de doenças, tratamento de câncer,
constituição da matéria, cuidados na geração de energia nuclear. A física relativista, formulada a partir dos princípios de que o espaço e o tempo são relativos e interdependentes entre si, procura estudar o efeito fotoelétrico, a detecção de partículas produzidas a partir de colisões de altíssima energia, as características da luz, as viagens a altas velocidades e os efeitos da velocidade sobre o corpo humano, a cosmologia, a formação do universo, das galáxias e das estrelas.